Então pronto, eu vou começar assim por introduzir aqui um bocadinho a live, não é? Porque esta não vai ser uma live única, vou fazer lives com vários profissionais de saúde com o tema o poder da preparação para o parto. Porque, na realidade, esta questão de toda a informação necessária para o parto é algo que ainda existe pouca quantidade e sentimos que as mulheres estão pouco informadas em todas as questões relacionadas com o parto e com a gravidez em si também, e por isso que eu decidi fazer este conjunto de lives com vários profissionais, sendo que a primeira convidada é então aqui a doutora Joana Gato, que ela é interna em ginecologia e obstetrícia, não é? Médica interna, claro. E ela já vos vai explicar um bocadinho melhor como é que é o seu percurso, e ela tem aqui também esta necessidade de promover a literacia em saúde, porque realmente acredita que as mulheres também não têm esta informação necessária relativamente a si, relativamente ao seu corpo, para tomar as melhores decisões, e por isso então decidi fazer este conjunto de lives. Entretanto, vou passar a palavra aqui à nossa querida obstetra e ela vai explicar um bocadinho melhor o que é que faz, o seu percurso. Pode ser, Joana? Vamos lá. Vamos lá ver se aqui não temos contribuições alheias. Então, olá a todos. O meu nome é Joana, sou médica interna, como disse a Daniela, aqui no Reino Unido. Já sou médica interna há muito tempo. Agora estás interessada? Basicamente, o internato médico, o internato em ginecologia e obstetrícia no Reino Unido é mais longo do que em Portugal, são 7 anos. E como eu, entretanto, tive 2 filhos, esta é a mais pequenina, tive licença de maternidade estou de licença de maternidade agora e tive licença de maternidade durante um ano para o meu primeiro filho, e comecei a trabalhar part-time. Tudo o meu internato ficou muito esticado, basicamente, e então continuamos na luta para acabar, mas aqui também é um pouco diferente. Portanto, nós fazemos os nossos exames de especialidade antes de acabar o internato, e eu já fiz os meus, pronto, já terminei em 2023, e tornei-me em janeiro de 2024, tornei-me membro do Royal College of Obstetricians and Gynecologists. A partir daí, pensei, bem, o que é que eu hei de fazer para me manter atualizada, para me motivar, porque a maior parte de nós fica cansada, né? Tem as nossas vidas e depois acabamos por nos encostar um bocadinho ao conhecimento que já temos, e Claro. é muito fácil não ir procurar mais, né? E pensei, pronto, olha, que a literacia, eu gosto muito de explicar as coisas direitinho às pessoas, nas minhas consultas, e nas urgências também, e achei que era algo que fazia falta a mais literacia em saúde em Portugal. Em inglês já existem muitas páginas, e pronto, Sim. e foi assim que criei esta página, por um duplo serviço para a população, em princípio, para tentar promover a literacia em saúde, e um benefício para mim para continuar atualizada. É a tua página que se chama Conversas da Chacha. Muito ligada, numa brincadeirinha também, à tua formação académica. Por acaso, eu vou ter que dizer que a ideia não foi minha, não sou assim tão criativa, Não não, interessa. foi em conversa com colegas em que estávamos a falar de ginecologia e obstetrícia, e alguém disse, ai, que conversa da Chacha. Claro que, obviamente, Agarraste a oportunidade. olha, vai ser mesmo esse, vai ser mesmo o nome. Sim. Se bem que não falas de lá nada de chachada, falas de coisas realmente muito sérias e Sim, que muitas pessoas exatamente. deveriam saber e deveriam conhecer, e ainda bem que existem este tipo de pessoas a divulgar estas informações, porque, pronto, aí se calhar onde tu trabalhas acaba por haver mais informação, mas realmente aqui em Portugal ainda sentimos que falta a troca, não é? Agora. Thank you. Yeah. Ainda falta um bocadinho desse conhecimento, é bom haver este tipo de páginas para conseguir divulgar esta informação às pessoas, que é mesmo o teu propósito, acaba por não ser a divulgar o teu trabalho em si, mas é uma página mais informativa e explicativa de procedimentos, de coisas que acontecem, não só na gravidez e no parto, mas no geral da vida da mulher, não é?
Sim, aliás, eu acho que, pronto, puxando um bocadinho a brasa à minha página, basicamente, acho que é um bocado o ponto forte da minha página, no sentido que eu não tenho, neste momento, pelo menos, não tenho nenhum conflito de Não há interesse, nem conflito de tenho, interesse. exato, eu não tenho prática privada, Uhum. nem aqui, ou seja, nem aqui no Reino Unido, nem em Portugal, não estou a pensar num futuro muito próximo de iniciar a prática privada em Portugal, embora possa, às vezes, nunca se sabe, né? No futuro nunca se sabe, mas por enquanto não é essa o meu plano. Então, E basicamente é claro que toda a gente que dá informação, né, nas redes sociais também está a tentar chamar as pessoas para o seu serviço e isso faz todo sentido, claro que sim. E existem profissionais excelentes a fazer isso, mas há sempre algum viés profissional sim, normal, de termos das nossas experiências, mas também aquele viés de, pronto, era bom que claro, as pessoas quisessem vir falar comigo, pronto, e concordo. fazer aos meus serviços. Portanto, eu penso que nesse sentido, acho que é um forte da página, que eu tento ser o Sim. mais isenta possível. Exatamente, exatamente. Portanto, acabas por não estar a chamar nada para ti, é só mesmo para as pessoas terem o conhecimento e que deviam ter aquele conhecimento. Exato. Ok, então agora vamos nos focar aqui um bocadinho mais na parte da Joana Obstetra gostava que falasses um bocadinho também sobre a tua experiência, aquilo que vai aparecendo na tua prática clínica Uhum. e principalmente quais é que são as principais dúvidas e preocupações das grávidas que chegam até ti, a consulta. Se calhar na altura do parto já não, porque já não há muito essa possibilidade de conversa, não é? Mas as pessoas, as grávidas que são acompanhadas por ti, sim. Sim, é assim, na verdade, existe sempre momentos de discussão em qualquer ponto de encontro entre mim e uma grávida, seja ele durante a consulta de obstetrícia no hospital, seja no momento de atendimento à urgência por qualquer problema ou intercorrência, seja no momento do parto, existe sempre a oportunidade e momentos de discussão. Aliás, existem, mesmo, faz parte mesmo no bloco de partos, claro que eu penso que se calhar em Portugal não é tão assim, mas corrijam quem tiver a ver, corrijam-me se eu estiver errada. Mas pelo menos não tenho esta memória de quando trabalhava em Portugal. Mas aqui tudo o que é feito com discussão com a grávida, mesmo durante o trabalho de Uhum. parto. Se eu for chamada para ir verificar alguma situação e quiser fazer alguma recomendação ou propor algum plano de ação, esse plano tem que ser discutido com a grávida, sempre. E a não ser que a grávida esteja completamente KO por causa Ok, de era alguma isso que medicação que a gente eu ia tenha feito. perguntar. Caso a grávida não tenha essa possibilidade, É mas normalmente há sempre sim, alguém que acompanha sim. Ou e seja, quando a é grávida não capaz tem de essa fazer isso. possibilidade, quer dizer, temos duas opções, não é? Temos duas situações em que isso é verdade. Ou a grávida está completamente desnorteada de dor, ok? Que não consegue, de dor e de ansiedade e essas coisas todas, e que não consegue nem apreender o que nós estamos a dizer, nem compreender, nem depois comunicar a sua Uhum. vontade. Estou à vontade. Pronto, existe essa situação, ou existem situações em que é a medicação que elas tomaram que torna a situação mais difícil. Por exemplo, injeções de morfina para analgesia, que é uma das opções em alternativa a uma epidural, por exemplo. Há muitas grávidas que reagem mesmo com a grande moca. Pronto, e portanto, vamos falar mesmo assim. Ok. Pronto, as pessoas que estão a ver, é assim, eu não gosto muito de falar em termos muito médicos para pessoas da população geral, acho que não faz sentido nenhum. Tipo, não é, espero que não seja por aí que as pessoas vão acreditar menos na minha capacidade clínica. E espero que assim compreendam melhor o que eu estou a dizer. E Mas então, quando. se tu falasses muito em termos clínicos, se calhar não iam perceber nada, iam só achar que eras Exatamente, é muito médico mesmo. inteligente. Exatamente. E então é mesmo isso, elas ficam com uma grande moca e às vezes não conseguem mesmo perceber o que nós estamos a dizer ou estão simplesmente a dormir. Pronto, nessas situações, nós falamos com os acompanhantes de parto, que Uhum. quer que seja que esteja lá, que em princípio sabe quais é que são os desejos da grávida, mas o consentimento é sempre. O consentimento não é feito por eles. Ok, isto nós aqui no Reino Unido é muitíssimo importante. O consentimento é feito pela grávida, e se a grávida não está capaz de tomar essa decisão naquele momento, acaba por ter que ser uma decisão pelos melhores interesses da grávida e
do bebê. E nesse certo. sentido, faz sentido ter uma discussão com os acompanhantes de parto para saber qual é que seria a perspectiva dela. Uhum. Portanto, sei lá, uma situação muitíssimo urgente em que uma grávida talvez tenha dito que não queria uma cesariana de todo, nem pensar na vida, mas em que a situação está mesmo muito complicada, nós podemos ter essa discussão com os acompanhantes de parto, mas em última análise não são eles que dão consentimento. E se houver ali um perigo de vida ou de morte, É a uma vez parte médica que prevalece, não é? temos que atuar, exatamente. Mas isso são situações muito raras. Claro. Okay? O normal é a grávida O consultar. normal é haver este tipo de conversa e de consentimento sempre Exato. com a grávida, desde a consulta até ao momento do parto, não é? Sim, e eu só queria fazer esta ressalva do momento do parto em que existe também discussão, pode haver discussão. É preciso as pessoas também terem paciência, esperar por falar com a grávida Claro. entre as contrações e não quando ela está no pico de uma contração, que obviamente aí não vai ouvir nada. Nada. Portanto, é tentar às vezes adaptar a nossa comunicação ao momento e à pessoa. Mas eu vejo grávidas de todo o tipo, ou seja, em termos de consulta hospitalar, são grávidas no geral de baixo risco, de alto risco. No entanto, quando eu tenho que ser chamada no bloco de partos ou numa urgência para ver alguém, pode ser uma grávida que seja naquele momento de baixo risco também. Portanto, eu consigo ver todo o tipo de senhoras e na maior parte das vezes existem questões que elas querem fazer, principalmente de um tema em comum que eu penso que acaba por depois ramificar-se em várias coisas, que é o medo da falta do controle. Uhum. As grávidas, as mulheres, as pessoas, na verdade. Falando, As mulheres têm mais. Sim, mas porquê? Porquê é que tem a mais? Porque aos homens, cada não é retirado. Eu não quero entrar aqui numa questão Claro, sexista, mas é verdade, os homens não têm situações tão frequentes na vida deles em que o controle lhes é completamente retirado, não é? sim. Pronto, Sim. a grávida tem esta particularidade de ficar grávida e depois passar um momento um bocado imprevisível da sua vida em que pode perder o controle Uhum. e muito esse medo da perda de controle, que se pode manifestar sob medo da dor, medo de não conseguir controlar a dor, medo de não conseguir dar autorização, ou seja, medo de fazerem procedimentos que ela não consente fazer, Uhum. consentimento, medo de procedimentos porque não os conhece, medo do inesperado. Ou seja, há muitas mulheres que vêm à consulta agora depois de terem tido um parto que para elas foi traumático, seja ele um parto por via vaginal ou por cesariana. Muitas delas acabam por pedir uma cesariana porque pensam que vai ser mais controlado, que vão ter mais o controle da situação, em oposição a terem um trabalho de parto normal ou mesmo induzido, em que existe sempre aquele fator de imprevisibilidade. Sim. Que na realidade uma cesariana é um falso controle, não é? Porque estar a agendar uma cesariana acaba por ser, ok, controlas porque sabes quando é que vai nascer e o que é que vai acontecer, Tá? mas acabaste de pôr todo o controle na mão dos médicos que estão a fazer a cesariana. Sim, assim, nem diria por aí. Eu até costumo. Agora existe aqui no Reino Unido a possibilidade de a mulher escolher fazer uma cesariana apenas pelo seu desejo, sem indicação médica, após algum aconselhamento, não é? Mas a decisão é sempre dela. Mas o que eu acho muito interessante é, sempre que eu tenho essa conversa com as mulheres, e são várias essas conversas cada vez mais, elas dizem sempre que eu quero ter o controle, lá está, do dia. Eu sei qual é que é o dia em que eu venho, sei que venho para o hospital, tenho bebê e depois vou-me embora. Eu posso planear esse tipo de controle, não é? childcare, né? Posso planear para as pessoas tomarem conta dos meus outros filhos mais velhos. E depois eu sei que normalmente ficamos o quê? 1 dia, 2 dias internados e depois vamos para casa. E a verdade é que, ok, podemos marcar esse dia e grande parte das vezes isso de facto acontece e conseguimos fazer as cesarianas no dia marcado, mas existem muitos casos em que o parto começa mais cedo. Certo. E aí, nestas consultas, o que eu digo sempre é, ok, tudo bem, então passamos pelos riscos todos da cesariana e tudo mais. Agora, pondo isto tudo de parte, marcamos a sua cesariana, tem que pensar qual é que vai ser o seu desejo caso o parto comece naturalmente. Isto para uma pessoa que não tenha risco nenhum, que não tenha mesmo nenhuma indicação. Ok, qual é que é o seu desejo agora, para podermos estabelecer isso agora que não tem dor nem nada. Se o seu parto começar antes da cesariana,
da data da cesariana, naturalmente, o que é que quer que aconteça? Tendo em conta que um parto pode demorar muito tempo, um trabalho de parto pode demorar muito tempo, mas também pode demorar tempo nenhum. É muito Claro. individual. Há mulheres que chegam em trabalho de parto e às vezes que têm um limiar de dor até bastante Ou alto. seja, pode dar tempo para ir a uma cesariana ou Ou pode não. não dar tempo nenhum. Exato. Exatamente, e às vezes, e depois a outra questão é que às vezes o trabalho de parto já está tão avançado que apesar de na teoria dar para fazer uma cesariana, os riscos já são diferentes. Sim, exato. E então aí temos, por isso as minhas consultas mal ou bem, quando vem este tipo de pedidos, acabam por ser bastante longas, porque eu tento ao máximo cobrir quase todas as eventualidades Uhum. para a mulher sentir que está a tomar a decisão A e está decisão ok, certa. mas que Ok. tem noção de qual é que é a alternativa e o que é que pode Ou seja, acontecer. quando as mulheres chegam com essas dúvidas, a tua abordagem é sempre primeiro explicar-lhe tudo aquilo que pode acontecer e o que não pode acontecer, que é para elas terem essa capacidade de conseguirem tomar algum tipo de decisão, quer seja durante a gravidez, se preferirem então fazer uma cesariana, ou se realmente gostarem de ter um parto mais natural possível e vaginal, quais as coisas que podem acontecer, esse medo que elas têm, que formas é que elas têm de alívio de dor, portanto acabas por tentar dar toda essa explicação para que as mulheres possam ter capacidade de tomada de decisão. Sim, aliás, começa sempre por. Isto até existem protocolos para isto, na verdade, e aprendemos, deveríamos aprender como é que falamos com as pessoas, mas pronto. Eu tento sempre começar por perceber quais é que são os medos e preocupações, primeiro. O que é que está a causar medo e insegurança a esta pessoa ou a este casal? Para querer tomar uma decisão X ou Y, não é? Não é necessariamente cesariana, também tem ao contrário, também tem mulheres que dizem nem pensar que me fazem uma cesariana, nem que eu morra aqui, não quero fazer. E até tínhamos falado no outro dia que há mulheres que até de muito alto risco preferem ir para casa e Uhum, parir em casa do que ir para uhum. o hospital, tendo a possibilidade de ter que ser intervencionadas. E, portanto, o primeiro passo é tentar compreender de onde é que vem essa ansiedade, quais é que são os medos específicos para que possamos explorar isso. É, E depois de explorarmos isso, explicarmos então quais é que são os benefícios de ambas as opções. E neste caso, para mim, eu acho que é sempre um bom exercício, é eu tentar sair de mim própria para me lembrar, ok, o que é que diz a evidência, o que é que diz a evidência que é o benefício e não o que é que eu vejo que corre sempre mal quando vem para o hospital, uhum. porque a proporção das que corre mal tem para o hospital na verdade é pequena, portanto temos que pensar assim, quais é Claro. que são de facto os benefícios, sei lá, de um parto em casa ou de um parto que é espontâneo, que é esperado, que não se faz nada, Uhum. qual é que é o benefício de um parto vaginal, por exemplo, numa senhora que tenha tido uma cesariana anterior, qual é que é o benefício, e também qual é que é o benefício da cesariana ou do parto instrumentado ou do que é que seja, quais é que são as indicações e qual é que é o risco das opções também. Pronto, e falamos sobre isto extensamente e explicar e esclarecer as dúvidas até à exaustão, até elas sentirem que estão satisfeitas. Certo. Já tinhas falado aí um bocadinho sobre a questão do parto. Claro que não queremos estar aqui nesta live a explorar e especificar o que é que acontece em cada parte, porque acho que tínhamos aqui pano para mangas para uma conversa muito longa. Estávamos 6 anos a falar sobre isso. Exato. Sim. Mas é importante aquilo que tu referiste, que realmente um parto é um momento imprevisível. E que realmente há muitas coisas que podem acontecer, mesmo que uma mulher tenha essa tal vontade de cesariana não, de indução não, pronto, já estou aqui a falar de outros termos, ok, pode ser importante explorar essa vontade da mulher e claro que numa situação final acaba por ser a vontade da mulher que prevalece, a não ser que exista alguma urgência médica, não é? Penso que seja assim Sim, a que não ser que funciona. seja uma emergência, no fundo, porque é assim, mesmo que haja uma urgência, que é outra coisa que eu gostaria de ver um bocadinho mais esclarecida em Portugal, porque quando eu tento procurar isto não consigo encontrar a lei onde está e pronto, eventualmente de certeza que há pessoas em Portugal que sabem perfeitamente o que é que está escrito na lei. Gostava que me dissessem, que era para eu poder fazer o paralelo, mas aquilo que eu faço em Inglaterra, o que está na lei em Inglaterra é que o bebê antes de nascer, portanto o feto, não tem personalidade
jurídica, portanto, quem tem o poder do consentimento sobre qualquer intervenção durante a gravidez é a mulher grávida. Estamos a falar do corpo dela, o bebê pode estar a mostrar sinais de sofrimento enorme, com perigo de vida. Se a mulher, o bebê ainda não nasceu, se a mulher não quer aquela intervenção, nós não podemos fazer, porque seria considerado ofensa à integridade física. E, portanto, eu acho que até para mim, eticamente é difícil às vezes, mas em termos práticos é muito fácil. Se ela diz que não, diz que não. Certo. Não tem que estar. Claro que eu tenho que explicar e tenho que compreender que ela compreende e que estamos todos na mesma página. E que há prós e há contras daquilo que ela está a decidir, mas no final de contas ela compreendeu e aquela é a decisão dela. Exatamente, pronto. E é assim. E ninguém faz nenhum procedimento sem consentimento. Pronto. Qual é que era a pergunta, Daniela? Perdi-me. Estávamos a falar por causa desta questão da imprevisibilidade do parto. Sim. Exatamente. Portanto, a imprevisibilidade do parto, pois, claro que existem mulheres que são de baixo risco, especialmente quando é a primeiro bebê que segue. Portanto, não podemos falar sobre o primeiro bebê no geral, mas a primeira gravidez que segue, vamos explorar até ao termo, pronto, até às 40 semanas ou 30 e 37, pronto. Iniciamos trabalho de parto e a mulher foi considerada baixo risco, mas é a primeira vez que estamos neste ponto. Portanto, existem coisas que nós ainda não conhecemos sobre aquela mulher. Portanto, existe maior fator de imprevisibilidade numa mulher que está a parir pela primeira vez, uma mulher que já pariu algumas vezes. Como, por exemplo, risco de hemorragia pós-parto, que hemorragia pós-parto basicamente é uma classificação de uma hemorragia que é excessiva, uma perda de sangue excessiva após o nascimento do bebê e da passagem da placenta. Esse risco, nós temos números para a população geral, mas existem pessoas que vão ter mais propensão para que isso aconteça. E não é como numa primeira gravidez. Exato. Às vezes podemos ter fatores que já estão presentes durante a gravidez, no entanto, o maior fator de previsibilidade de risco é quando já se teve uma hemorragia pós-parto anteriormente. E na primeira vez a gente não sabe. Claro. E, portanto, o que pode acontecer muitas vezes são emergências neste sentido também, ou seja, no sentido de, ok, correu tudo bem e de repente, imaginemos, estamos em casa ou estamos numa unidade só de enfermeiros, que também aqui existe, que não tem obstetras, e a mulher tem uma hemorragia pós-parto bastante significativa e tem de ser transferida para o hospital, para a unidade de obstetrícia. Não sabíamos, né? Essas imprevisibilidades acontecem e isso também pode ser muito traumático. Pronto, é um exemplo, existem muitos mais. Portanto, é importante as mulheres saberem, mas quando nós falamos com elas e temos a história clínica, mulheres que já tiveram filhos anteriormente ou que têm já condições de saúde que a gente já conhece ou intercorrências durante a gravidez, nós conseguimos adequar a nossa comunicação do que é o risco disto ou daquilo àquela pessoa individualmente. Portanto, nunca deve ser uma conversa da imprevisibilidade para toda a gente. Claro. Exato. Há pessoas que têm mais sinais, entre aspas, que outros. Já há pessoas que têm mais... Sim. Agora, por exemplo, o risco de necessidade de um parto instrumentado, vamos lá ser muito básico, não é? Que é aquela coisa, se uma pessoa estiver em casa, não pode fazer um parto instrumentado, não é? Não se fazem partos instrumentados em casa, portanto, forças e ventosas. Tem que ser feito por um obstetra e num ambiente hospitalar. Mesmo que seja num quarto, e não que não seja num bloco operatório, que nós fazemos, a maior parte deles é nos quartos, mas mesmo assim tem que ser com um obstetra num hospital. A probabilidade disso acontecer, no geral, é para aí um terço, em 30%. Ainda é muita gente. Claro. E essa pode ser qualquer pessoa, não é? Portanto, é tentar meio que ajustar as expectativas. Sim. Eu acho isso importante, aquilo que acabaste de dizer, porque realmente desculpa, o parto ser imprevisível, é melhor assim que é para não me engasgar, vai ser diferente para cada mulher, porque realmente todas elas têm fatores totalmente diferentes, é importante ver cada uma delas, mas é importante então gerir essas expectativas que a mulher tem relativamente ao parto, porque pode sonhar com algo que na realidade não irá acontecer, porque não há fatores que
que assim o permitam, não é? Isso é realmente muito importante e é algo que eu também tento falar um bocadinho com as mulheres grávidas que acompanho, é sobre essas expectativas que têm e tentar gerir um bocadinho daquilo que existe, e falando aqui em Portugal, não é? Já agora faz só um bocadinho o contexto do teu papel como obstetra em Inglaterra, porque é totalmente diferente daqui, quase, na maior parte das vezes aqui em Portugal. Acredito que já há muitos sítios em que isso aconteça, mas, por exemplo, falando aqui das maternidades em Coimbra, ainda não é bem isso que acontece. Faz só aí um contexto daquilo que é a tua prática em Inglaterra. Sim, até existe meio que uma brincadeira nas passagens de turno, nos nossos blocos de partos, aqui, que é nas grávidas, nos quartos das grávidas de baixo risco. Às vezes, nem sempre, eu não gosto muito que isto aconteça, mas as enfermeiras, as parteiras gostam muito de dizer: este não precisamos de falar que não é para ti. Assim, aqui não entram obstetras. Isso já diz muita coisa. Aqui não entram obstetras. Primeiro diz que elas é que mandam, não é? Pronto, e isso é verdade em todo o Serviço Nacional de Saúde inglês. Os enfermeiros é que mandam. Mais ou menos, né? Mas pronto, basicamente existe muita a proteção das mulheres contra os obstetras. Eu só sirvo para quando há um problema. Ok? Vamos falar assim. Ou seja, as mulheres, quando estão em trabalho de parto ativo, são acompanhadas de um rácio de 1 para 1 por uma enfermeira parteira. São raros os enfermeiros parteiros, mas também há. Conheci 2 até hoje, mas pronto. Sim, é algo mais comum, não é? Também existe os mid-husbands, como a gente gosta de lhes dizer. Eles, portanto, no rácio de 1 para 1. Portanto, se eu tiver trabalho de parto ativo, eu tenho uma enfermeira parteira, uma midwife, que está comigo, só comigo. E está-me a acompanhar durante o trabalho de parto inteiro até o momento do parto, até o momento em que o bebê nasce. Quer esse trabalho de parto dura 5 horas, quer dure 20 horas. Não há de ser sempre o mesmo, não há mas sempre está sempre... Não, pois, porque a gente não fica aqui mas há eternamente, sempre esse 1 para 1. Sim, exatamente. Nós temos, os turnos são de 12 horas, portanto, ao fim das 12 horas, se a mulher ainda estiver em trabalho de parto, muda o turno, vem outra enfermeira, mas continua a ser só a enfermeira. Sim, e se realmente verificarem que o parto é de baixo risco e que não há nenhuma complicação, não é preciso instrumentação nem nada do género, os obstetras ficam arrumadinhos lá no canto. Nem vou fazer ronda, nem entro no quarto. Ou seja, o que eu gosto é assim, como no fim de contas existe uma enfermeira-chefe, uma enfermeira parteira-chefe, que é a coordenadora do bloco de partos, que a gente dá muita reverência, sim senhor, e ela sabe tudo o que está a passar no bloco de partos, certíssimo. Mas eu, enquanto obstetra de banco, pronto, até porque aqui é um pouco diferente, por exemplo, em Portugal isto é impensável, não é? Mas aqui em muitas unidades, se não a maioria, os bancos fora de horas, a partir para aí das 5 ou 6 da tarde até às 8 da manhã e durante o fim de semana, são assegurados pelos internos mais sénior, pronto. É para mais ou menos a partir do 4º, 5º ano. E portanto eu já enquanto que o meu 4º ano já é desde 2021, pessoal, e eu estou no 5º ano, então estou a perceber aqui o esticar do meu internato como está. É o que é, Por causa dos filhos. Experiência, mais sim, exato. Mas já desde aí que eu faço bancos sozinha, portanto o especialista está em casa de chamada se for preciso, mas eu é que estou a assegurar a urgência e portanto para mim é muitíssimo importante eu ter noção, aquela visão de helicóptero como eles dizem, de conseguir olhar e saber o que é que se está a passar em cada quarto, mesmo que eu não entre lá dentro. Portanto, isto para mim é muito importante, profissionalmente. Mas eu não entro nos quartos das mulheres de baixo risco se não for chamada. Se não houver nenhuma necessidade. Sim, porque nós também confiamos na capacidade das enfermeiras de me chamarem se houver algum problema. Às vezes, quando está a demorar muito tempo, vou lá bater à porta a perguntar ou perguntar à coordenadora só para saber o que é que está a passar. Está tudo bem, não é? Exato, mas é só uma questão tipo, de responsabilidade e trabalho em equipa. A verdade é que eu não tenho que lá entrar. Portanto, eu sou chamada se houver algum problema, por exemplo, nas observações dos sinais vitais da mulher que tenha a causar preocupação, blood pressure, pressão arterial, taquicardia, portanto, a frequência cardíaca aumentada, algum problema com o batimento cardíaco do bebê, hemorragia que não estávamos à espera que acontecesse, qualquer coisa assim, ok? Nós somos chamados. Quando o período expulsivo está muito prolongado, também somos chamados para fazer uma avaliação.
Se não houve progressão na dilatação, também somos chamados para fazer uma avaliação. Pronto, é nesses casos, ou se houver um problema, uma distocia de ombros, uma hemorragia pós-parto, qualquer coisa que aconteça após o nascimento do bebê ou durante o nascimento do bebê, somos chamados. Não, fique cá fora. E dizem, ficas a tomar café. Não fico, porque há muita coisa a acontecer. Mas pronto, é só para isso que eu sirvo. Não sirvo para estar lá a fazer os partos de toda a gente. E isso faz-te imenso sentido. Sim. Sim, porque primeiro é assim, a verdade é que lá está, os médicos foram formados para tratar. Eu fui formada para tratar, fui formada para identificar o que está mal e corrigir o que está mal. E portanto eu vou estar sempre à procura do que está mal. Claro. E antes de falarmos sobre o próximo ponto, é só para explicar aqui também um bocadinho. O facto de não existir ou não ir o obstetra sempre à sala de partos, não é? Faz com que a mulher também tenha outra liberdade para ter o seu parto. Porque, por exemplo, numa questão de instrumentação ou de alguma coisa que tenha de ser feita, fica muito mais difícil para vocês fazerem esse tipo de trabalho, digamos assim, se a mulher estiver noutra posição ou não. Vocês adequam a vossa posição à posição que a mulher estiver ou numa situação de risco adota-se novamente a posição de deitadinhas de barriga para cima para vocês conseguirem ter essa capacidade de avaliar e perceber o que está a acontecer. Ok, portanto aqui vou começar por dividir as situações de risco ou de preocupação. As situações de risco ou preocupação pelo bem-estar do bebê, vamos falar assim, que é o mais comum. Vamos dividir estas situações em situações em que é necessário o instrumento e as situações em que não é necessário o instrumento. Uhum. Okay? Porque existem situações em que nós estamos preocupados com o bem-estar do bebê, mas não é necessário que eu faça uma intervenção com o instrumento. Okay. Porquê? Porque a mulher está no período expulsivo, está a fazer a força adequada, o bebê está a progredir, está a curvar, está a nascer. Porque é que eu vou lá fazer coisas? Não é preciso ir lá fazer. O que é preciso é eu estar lá. E é uma orientação e é para o caso de acontecer alguma coisa. No caso de precisar fazer alguma coisa. E se for essa a situação, eu não tenho que dizer nada sobre a posição da mulher. E aí elas continuam com a sua liberdade de movimentos, conseguem testar cócoras, em pé, de lado, gata. Até porque uma senhora que tenha... Sim, até porque o que para nós é mais importante é conseguirmos continuar a monitorizar a frequência cardíaca do bebê. Uhum. E muitas vezes aí, aqui no Reino Unido, aí é que está a grande preocupação. Se a mulher estiver constantemente a mudar de posição e a virar-se e pôr-se de quatro e de repente põe-se de pé e de repente se senta, às vezes a comunicação do CTG, portanto daquela máquina que lê o batimento cardíaco, pode não ser ideal e eu aí não sei o que é que está a passar com o bebê e se há uma preocupação, para mim a prioridade, e tenho que explicar isto à senhora, é eu saber que o bebê está bem. Portanto, não tem que ser deitada de costas, mas tem que ser numa posição em que eu consiga avaliar. Se essa posição for sentada, por exemplo, está tudo bem. Desde que eu consiga avaliar de pé, tudo bem. Desde que eu consiga avaliar o batimento cardíaco do bebê. No entanto, existem dispositivos que se podem colocar na cabeça do bebê, tendo em conta que já temos um colo aberto, não é? Uhum. Que se podem colocar e que fazem a leitura do batimento cardíaco diretamente. E, portanto, os movimentos da mulher não têm tanta influência na leitura do batimento cardíaco. E, portanto, meio que podem fazer o que lhes apetece, mais ou menos. E, portanto, se não precisar de um instrumento, eu já estive numa sala de partos a olhar, assim, literalmente sentada. Às vezes chego lá, olho e digo, olha, eu só consigo tolerar esta ansiedade do bebê estar claramente em sofrimento durante mais 5 minutos, se for uma bradicárdia, ou mais 10 ou 15 minutos, se for uma coisa menos grave. Se não se importar, eu vou ficar aqui, mas faça... Nem sou eu que estou a fazer o parto, se me faço entender. Eu deixo a enfermeira a fazer o parto e vou só ficar aqui a observar. Certo. E que é, no fundo, que é para estar ali, se houver alguma emergência, eu estou logo ali, basicamente. E elas nessa situação não se importam e fazem o que lhes apetece. Eu já vi partos lá está, de 4, sentadas, de pé, tudo e mais alguma coisa, virar. E agora só aqui um parênteses. E és tu que dizes isso. És tu que dizes que... Estou a brincar. És tu só que dizes... Não, as mulheres estão ótimas a mexer, a ter liberdade. Não. Isto é o normal. Não és tu que dizes. As guidelines, não sou eu que digo especificamente. Eu já não servi. Não, basicamente assim, as guidelines da NICE dizem que a posição para a mulher parir deve ser a posição que lhe é mais confortável.
Pronto. E portanto é isto. Agora, se eu chegar lá e fizer a minha avaliação, agora eu também, para fazer a minha avaliação, geralmente eu preciso de um toque vaginal para saberem várias coisas, não é só a dilatação do colo, várias coisas. Eu fazendo o toque vaginal, para me conseguir orientar, eu prefiro fazer com a senhora deitada. Não precisa de estar em litotomia com as pernas para cima, pode estar só com as pernas em sapo, como a gente diz em sapo. Só dobradas para eu conseguir aceder, basicamente, mas deitada, que é para eu poder orientar, porque se eu estou à espera de ver o bebê está assim, ou eu preciso conseguir entender, pronto, eu aprendi com a mulher deitada. Graficamente. Sim, acaba Exato. por ser mais uma questão de aprendizagem, Exato. não é? Da vossa aprendizagem. Exato. Mas às vezes elas estão tão desconfortáveis que até se viram para um lado e se eu conseguir coordenar as duas coisas e conseguir fazer a minha avaliação, também está tudo bem. Ok. Mas se eu preciso fazer a avaliação e decidir que de facto o mais correto e recomendado é fazer um parto instrumentado, a maneira como nós aprendemos é na posição de litotomia. E fazer, a minha opinião, fazer um parto instrumentado que não seja nesta posição, só se for numa emergência enorme, que não se consiga ter tempo para mais nada, mas de resto tem que ser na posição que foi aprendida, porque partos instrumentados têm risco para a mãe, Claro. mas também têm muito risco para o bebê, E convém se forem mal feitos. ser algo praticado e sabido por parte de quem está a fazê-lo, não é? Sim, e o que eu digo sempre é, nós não, o risco, se for mal feito, para o bebê é muito grande e, portanto, não queremos, à conta de dizer que temos que estar livres e a movimentar-nos, tentar que haja uma pessoa à procura com força, pessoa com uma ventosa e com o risco de, basicamente, de partir o pescoço ao bebê. Que seria... Certo, a tentar ali arranjar a melhor posição para. Claro. Exatamente, exatamente. Portanto, é nessas situações que a posição tem que ficar em litotomia. De resto, não é preciso. Ok. E então, pronto, nós também não seríamos profissionais de saúde assim, não é controversas nada, porque isto não é nada controverso, se não falássemos sobre um tema muito puxado para cima Uau! da mesa em termos de gravidez e parto, que seja a episiotomia e a laceração. Que era sobre isso que também gostava que falássemos agora aqui um bocadinho. E depois eu aproveito este tema para avançar um bocadinho também para a minha parte, para aquilo em que eu posso ajudar na preparação para o parto. Fala-nos um bocadinho sobre episiotomia e laceração. Isso é algo que preocupa as grávidas. Muitas das grávidas já chegam com episiotomia não quero, prefiro que rasgue. Fala um bocadinho sobre isso, sobre a tua experiência, mas principalmente sobre a evidência que é com isso que nós guiamos a nossa prática clínica. Pronto, então quanto tempo é que nós temos? Olha, não temos muito, temos pouco, portanto vamos abreviar em caminho. Sim, é possível que eu já estou a ouvir a minha filha também a chorar, é possível que apareça, entretanto. Tudo bem, também está tudo bem. Não está mal. Então, é assim. Agora mandei A uma grande episiotomia. roupa para as mãos, não é? Vamos falar de episiotomia, não temos tempo, vamos lá. Então, é assim. Episiotomia, o que é uma episiotomia? Episiotomia é, primeiro que tudo, vamos definir, é um corte feito por um profissional de saúde qualificado, que pode ser um obstetra ou pode ser uma enfermeira parteira, se o souber fazer. Feito no períneo, que é aquela zona entre a entrada, o entroito, né, da vagina, portanto a vulva, a parte de baixo, vamos dizer de baixo, só que as pessoas percebem melhor assim, né? Parte de baixo da vulva e o ânus, portanto esse é o períneo, ok? E é um corte feito em Portugal e no resto da Europa e no Reino Unido para o lado, normalmente para o lado direito, que tem a ver com a mão dominante do cirurgião. Também pode ser para o lado esquerdo, a anatomia é simétrica, não interessa, mas é para um lado, normalmente para o lado direito. Nos Estados Unidos, a praticada é a mediana, que vai para baixo, e há uns bons anos atrás também era a mesma coisa em Portugal, também era uma episiotomia para baixo. Portanto, a episiotomia mediana, a que vai para baixo, está associada à extensão da laceração e Ou seja, do rasgar, exatamente, a extensão rasga mais e pode rasgar até ao esfíncter anal, portanto, até comprometer a função do esfíncter, ok? A episiotomia mediolateral, pelo contrário, os estudos que existem até agora dizem que se for feita no momento de um parto instrumentado,
que estamos todos a seguir. Uma episiotomia sendo feita num parto instrumentado Então, está força, associada a ventosa, o que menos quer que seja. dano a menos dano de força ventosa, a menos dano do esfíncter anal. No entanto, uma episiotomia, se for feita sem instrumento, não está associada a esse benefício. Não sei se me faz entender. Pronto. Agora, o problema que eu encontro na grande questão da episiotomia é o nunca, aquela frase o nunca. Uhum. Porque a episiotomia tem Sempre. algumas. Nem o sempre, exato. O sempre, acho que toda a gente já sabe que isso não existe. Portanto, não há sempre na episiotomia, nem pensar, não se faz, tem mais prejuízo que benefício, não se faz. A episiotomia seletiva tem algumas indicações, como seja, ou considerações, como seja um parto instrumentado com fórceps ou ventosa, como seja haver uma emergência no sentido de comprometimento ou do bebê estar em sofrimento muito significativo e o parto não estar iminente, o nascimento não estar iminente prestes a acontecer. Se for a episiotomia que vai facilitar esse nascimento, então está indicada. Okay? Se ocorrer uma emergência que se chama distócia de ombros, em que sai a cabeça e os ombros ficam presos e não estão a sair, se for necessário fazer a intervenção de eu ter que ir lá com a minha mão ajudar a sair, a tirar os braços, tem que se fazer uma consideração de, se calhar, é preciso fazer episiotomia, pela razão muito básica de eu preciso de espaço para lá entrar. E se eu não fizer nada, o bebê vai morrer de asfixia. Basicamente é isto. Portanto, existem, sim, algumas circunstâncias em que a episiotomia pode estar indicada. Ok? E isto é conhecido na literatura. O que acontece é que a OMS diz que não existem estudos randomizados, quer dizer que são estudos em que as populações são selecionadas e são dirigidas para as intervenções aleatoriamente, portanto, aleatoriamente que esta vai fazer episiotomia, aquela não, em vez de ser um estudo em que eu estou a observar. Que não é possível fazer é muito isso. difícil. Já há um, por acaso, de agora de 2024, de março, que fizeram. Ai, onde é que foi? Foi alguns na Europa, acho que foi lá para o norte, não sei, agora eu li no outro dia, mas foi em março de 2024 sobre na ventosa, portanto, randomizado na ventosa, em que eles de facto viram que havia um benefício de fazer a episiotomia para evitar a laceração, portanto, rasgar o esfíncter anal. Ok? Pronto. Então eles viram este benefício, numa amostra que tinha mais ou menos 700 pessoas. Pronto. Não é incrível, mas lá está, porque a ética disto é muito difícil, e é muito difícil dizer sim, senhor, vamos fazer este estudo e há um monte de gente que vai aceitar. Nem por isso, né? Há muita gente que diz nem pensar que não vão fazer episiotomia se precisar de uma ventosa e eu vou rasgar. Outras pessoas dizem nem pensar que não Pode que acontecer vão uma fazer. epidemia. E, portanto, isso não é randomizado, não é? Claro, Isso é influenciado pelas escolhas das pela mulheres. escolha da Portanto, pessoa. exatamente. Portanto, a OMS diz que não tem estudos randomizados suficientes para fazer uma recomendação em relação ao se a episiotomia é seletiva, se é recomendada ou não. Mas na Basicamente, eles estão a dizer, eles não sabem. não há muita possibilidade de fazer esse tipo de Não. estudos por causa disso mesmo, porque estamos a falar com questões de ética e com simplesmente não se pode fazer com que as mulheres vão para aqui ou vão para acolá sem haver esse tipo de escolha e de É consentimento. diferente, é Portanto, acaba difícil. por É ser esse possível. o impedimento para esse tipo Sim. de É estudos. possível fazê-los, mas com grandes amostras é difícil. E, Claro. portanto, até houve um artigo já E depois, algo se não for recente. com amostras grandes, acaba também por não ter um grande impacto e de não nos dizer grande coisa. Não há Exatamente. variabilidade, não é? Não há ali uma grande variabilidade para se poder Exato. estudar. Portanto, o que nós quereríamos era, se calhar, mais estudos do mesmo nível, que era para podermos juntar todos e pensar, olha, nestes estudos, as amostras são pequenas, mas nestes estudos todos a gente consegue dizer que há Isto aconteceu. benefício ou não há benefício. Uhum. E por enquanto a gente não sabe. Mas os estudos que nós temos demonstram que, no caso de um parto que é necessariamente instrumentado, de facto é benéfico nesse sentido. Agora, também existem estudos mais pequenos que me foram mostrados, como eu te disse no outro dia, a dizer que não há benefício nenhum, mas esses estudos que me mostraram no grupo que não faziam episiotomia nenhuma, houve episiotomias na Aparece mesma, epidemia.
com a mesma frequência do que no grupo que tinha episiotomia apenas seletiva. E, portanto, os grupos para mim são iguais, porque fizeram episiotomias nos dois. Portanto, eu continuo sem saber, continuo sem me dizer nada. Portanto, é um bocado difícil de fazer esta avaliação. Mas, por enquanto, continua-se a dizer que a episiotomia seletiva é a opção, por enquanto, a seguir. Inclusivamente, a presidente, um artigo com um dos coautores foi a presidente do Colégio de Especialidade do Royal College of Obstetricians and Gynecologists aqui, que é uroginecologista, portanto é uma ginecologista especializada na área urogenital portanto, nas disfunções da incontinência urinária, da incontinência fecal e disso tudo. Portanto, é uma senhora com muita experiência e esse artigo basicamente é um apelo o artigo é um apelo à OMS de considerar os estudos observacionais, que são aqueles estudos em que nós só observamos o que está a passar, que contêm milhares e milhares e milhares de mulheres que demonstram que a episiotomia feita corretamente, com a técnica correta e nas situações corretas, pode de facto prevenir uma laceração do esfíncter anal. Mas por enquanto a OMS ainda não respondeu a isto. Portanto, agora, se deve ser feita para toda a gente, por impaciência do obstetra? Obviamente que não. Obviamente que não. Sim, olha, até temos aqui um comentário relativamente a isso, uma mulher que diz assim: a episiotomia não é um bicho-papão. O que a torna assim é o seu uso pouco seletivo e muitas vezes utilizado para acelerar partos e despachar a grávida. Acho que se as grávidas fossem mais informadas ao longo de todo o processo, isto deixaria quase de ser um tema. Falta de comunicação por parte dos enfermeiros e obstetras nos seus atos, infelizmente. E é muito sobre isso, realmente, porque aqui em Portugal a episiotomia passou de uma prática completamente rotineira, não é? Que era sempre feita, para um bicho-papão. Portanto, nós passávamos do sempre, havia sempre episiotomias, para um nunca. Nunca, Deus me livre, não façam episiotomias porque é mutilação genital, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E acho que falta-nos um bocadinho o meio termo. Sim. E falta-nos este explicar à grávida que, ok, podemos tentar sem episiotomia. Claro que sim, devemos. Se realmente percebermos que não há risco para aquela mulher e para aquele bebê, faz todo o sentido isso acontecer. Agora, quando realmente há uma seletividade ou uma necessidade de realizar essa episiotomia, é isso que deve ser explicado à grávida. Nós claro que vamos tentar sem e vamos fazer o possível para ser sem. No entanto, há esta situação em que pode ser importante o uso de uma episiotomia, que são raras. O nosso objetivo é que sejam raras, não é? Sim. Mas que pode acontecer e não, como estava esta mulher a dizer, ser feito só porque está a demorar imenso tempo, vamos mas é despachar isto, porque entretanto muda o turno e não sei o quê e vamos lá fazer. Porque não vamos cá estar com paleios. Isto realmente acontece nos dias de hoje. Isto acontece. É uma tristeza. E eu, se puder dar só aqui um alento às pessoas que estão a ouvir, no sentido de existem profissionais que de facto se importam com a vossa experiência de parto e não sou só eu, existem mais pessoas, ok? Sim, nós estamos a criar aqui um bicho-papão, mas nós não queremos pôr todos os profissionais no mesmo saco. Há profissionais muito bons e que querem saber daquilo que vocês querem e sentem no vosso parto. Absolutamente. E eu, tendo visto já bastantes partos vaginais sem instrumento, como digo, eu acabo por estar lá para fazer um instrumento e depois não faço. O que eu costumo dizer às senhoras é, bem, eu vou começar a preparar, mas se você conseguir fazer mais depressa, faça à vontade. Estamos aqui para o que interessa é o bebê nascer, não é se eu tenho mais um número ou não. Pronto. Claro. E muitas vezes acontece. E há coisa mais linda no mundo, no campo da obstetrícia, é aquele parto devagarinho, da cabeça do bebê, devagarinho, a esticar o períneo, esticar, devagarinho. A episiotomia é uma coisa feia, eu não quero fazer isso, mas eu consigo também compreender que existem situações em que é necessário. E aí é que lá está, é que eu tenho alguma dificuldade em lidar com esta polarização tão grande do nunca se faz, que é muito... Porque eu não consigo compreender, ok, que existam profissionais que dizem que nunca fizeram. Pá, incrível, ainda bem que nunca fizeram, ainda bem que nunca causou problemas, ainda bem. Na minha prática, sendo uma pessoa que não quer fazer episiotomias desnecessárias
eu não tem sido possível não ter uma taxa de zero. Uhum. Não consigo ter uma taxa de zero. Compreendo. Compreendo perfeitamente. Mas sim, ainda bem que isso acontece e que há profissionais que o conseguem, mas pronto, acho que também é importante nós explicarmos isto, não fosse esta live sobre informação, que realmente pode haver motivos que realmente são necessários para o uso da episiotomia. Olha, nem fomos assim muito más. Até foi uma Não, eu conversa estava aqui, porque delicada. é muito difícil, né? Que isto tiver muitas suscetibilidades. E estavas-me a perguntar antes se havia muitas pessoas a vir ter comigo a dizer que não querem de todo. Sim, existem várias. E até tenho aquele exemplo da senhora a quem eu estava a fazer uma ventosa que disse: Ok, pode fazer a ventosa, mas a episiotomia não faz. Certo. E eu estava a fazer e estava a E, compreender que aquilo ia, se calhar, não ia, ou seja, que a episiotomia iria claramente ajudar a que o trauma cirúrgico não fosse tão mau. E no entanto, ela continuou sempre, expliquei, ela continuou sempre a dizer que ok, não queria, e não é a fiz, vontade da e não mulher. fiz. Pronto, É a mas de vontade da facto, mulher. Eu acho isso importante. Explicar, informar. A mulher tem toda a informação em cima da mesa do que é que pode acontecer, do que é que não pode acontecer, dos benefícios, dos riscos, e a partir daí toma a sua escolha. E isso é que é o mais importante, é haver essa capacidade de tens a informação toda do teu lado, eu estou a aconselhar aquilo que na minha prática acho melhor para ti e para o teu bebé, no entanto a escolha é sempre tua e isso realmente às vezes é o que falta aqui um bocadinho, é como eu digo, não podemos generalizar, mas é o que falta aqui um pouco em Portugal. É realmente esta questão gera muita suscetibilidade, é um tema que fere muitas pessoas. Eu vou pegar um bocadinho aqui neste tema também da episiotomia para explicar também um bocadinho da preparação que eu faço para com as grávidas. E como pode integrar também no trabalho de um obstetra. Porque realmente também me chegam muitas grávidas com esse preconceito para com a episiotomia e a primeira coisa que me dizem em consulta é vamos preparar o parto, já sei que episiotomia não vou querer porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu, cá, ok. E então o meu papel também é um bocadinho explicar aquilo que acontece. É óbvio que não tenho toda a informação daquilo que existe, de que vai acontecer num parto, não é? Não tenho essa experiência, não estou na sala de partos, mas tento também dar sempre essa explicação à grávida de Daniela, que, só um bocadinho, força. continua a falar, eu vou pôr isto em mute 2 minutos e vou buscar a miúda, está bem? Ok, força. Então, estava eu a dizer que tento também explicar um bocadinho à grávida aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer num parto e, na realidade, que a episiotomia pode não ser então este bicho-papão como está a ser assim pintado. Então, aquilo que a fisioterapia pélvica acaba por ajudar no momento do parto é não a evitar uma episiotomia, porque já percebemos que são coisas que deixam de estar fora do nosso alcance, são, por exemplo, emergências, que pode ser necessário o uso, mas a fisioterapia pélvica tem muito o papel de evitar as lacerações graves, aquele rasgar do pavimento pélvico mais grave, que é aquelas questões em que chega já o rasgar até ao ânus, até ao esfíncter anal. Porque se nós pensarmos num pós-parto, a mulher tem uma dificuldade muito maior em recuperação se tiver um períneo rasgado chegando ao ânus, não é? Se pensarmos em questões de defecar, a mulher vai ter dificuldades extremas num pós-parto. E então é por aí que a fisioterapia pélvica entra, é a trabalhar o pavimento pélvico em termos de elasticidade e, ou melhor, antes da elasticidade, de consciência daquela musculatura, para que possa facilitar o momento do parto. Mais do que esta elasticidade que se dá ao pavimento pélvico, é a consciência que a mulher tem de estar a fazer força, porque já não te aconteceu muitas vezes, e eu ouço isto muito em relatos de parto, que as mulheres dizem, mas o médico estava a dizer que eu não estava a fazer força bem, que o pavimento pélvico não estava a fazer aquilo que, Não ou melhor, não estava a estava a descer. corresponder.
sim, sim. Não, não, já te aconteceu um monte de vezes, tu estás a dizer à mulher, olha, não é bem assim que se faz a Sim, e depois força. vem toda a questão do push dirigido, não é? Pronto, Peço para fazer push dirigido, não peço para fazer push dirigido, peço para fazer força, não peço para fazer força, que tipo de força? E na realidade, a maioria das mulheres não tem consciência nenhuma do que é fazer força. Se nós pedirmos a maior parte das mulheres para fazer força, como se estivesse a expulsar um bebê, aquilo que acontece no pavimento pélvico é que ele vai contrair. E o que é que nós queremos no parto? É que ele abra, desrelaxa. não é? Num parto, ele vai, com o passar do bebê, ele inevitavelmente vai abrir, não é? Mas ele pode abrir com a consciência de relaxamento ou ele pode abrir com a consciência de contração. E é quando existe essa falta de capacidade de perceber aquilo que está a acontecer e de dirigir a força para o local correto e saber o que fazer para relaxar, que depois muitas vezes pode levar às lacerações mais graves. E é um bocadinho esse o papel da pélvica, da fisiopélvica, que é dar essa consciência à mulher, a mulher saber quais as posições que são mais fáceis ela sentir o pavimento pélvico, qual a forma que é mais fácil ela sentir, porque, ok, não há evidência de como a respiração possa ter influência no puxo, não é? Como tu tinhas dito também há pouco tempo num dos teus... Sim, assim, parece que não faz diferença. Isto por acaso apareceu-me e fiquei tão contente de ler aquele artigo, porque lá está, eu dizia sempre às senhoras, não, fecha a boca, porque quanto mais. Porque se estiver a fazer, a gritar, não tem tanta força, porque lá está, perde-se um bocado a força se uma pessoa estiver a falar ao mesmo tempo. No fundo, é isto que eu estava a dizer, né? E acho que é isto que nós pensamos. E aquele artigo vem-me um bocado dizer, não, não. E é assim que eu acho, isto é bom, não é? É bom, porque quer dizer, até quando partilhei, até partilhei desta forma, assim, aquela vez em que a ciência nos disse que a gente estava a dizer as coisas mal. E é importante. Basicamente, o que o artigo diz é que quando é a primeira vez, não faz tanta diferença se a gente está a respirar ou se estamos a aprender a respiração. Ou seja, parece que não faz diferença. Pronto. Quando já é a segunda ou mais vezes, tem benefício manter a respiração. Ok. E isto, porque na realidade a respiração, nós não devemos obrigar a mulher a fazer nenhum tipo de respiração. Ok, nós sabemos que quanto melhor ela oxigenar, melhor forem feitas a inspiração e a expiração, menos se cansa, não é? Porque se uma mulher estiver a fazer força o tempo todo sem respirar, muito provavelmente vai ficar cansada muito mais rapidamente. Mas é também perceber, e é muito esse o trabalho que eu também acabo por fazer nas consultas de fisioterapia pélvica, é também perceber de que forma é que a mulher é que relaxa o pavimento pélvico. Como é que ela relaxa o pavimento pélvico? Exatamente. Ela relaxa o pavimento pélvico com a boca aberta, a fazer. Ela relaxa o pavimento pélvico com os lábios cerrados. Ela relaxa o pavimento pélvico com a boca fechada, só respirar pelo nariz. Então, tentamos explorar um bocadinho o que é que acontece no corpo da mulher e da forma como ela consegue sentir o que está a acontecer lá embaixo no pavimento pélvico. Porque realmente é muito isso, não há uma fórmula para toda a gente. Não há queixo ao peito e prende o ar, não há grita para toda a gente. E há muitas mulheres que até nem se sentem confortáveis a fazer a vocalização, não é? Esse gritar. E muito provavelmente vão se sentir desconfortáveis e já não estão a... Lá está, porque não tem a ver com isso. Não, tem a ver aliás, com as estão a mulheres sentir no pavimento pélvico. Sim, as mulheres que gritam, quer dizer, se for uma mulher que está sem dor e que tem epidural, às vezes é por frustração mais do que por outra coisa qualquer, não é? Mas as mulheres sem epidural, pá, gritam porque dói. Claro. E pronto, claro que dói muito. E às vezes é uma coisa que não se consegue controlar. E portanto é muito interessante esta dualidade, né, que nós dizíamos, ou eu dizia, agora não vou dizer mais, estás a ver? Mas eu dizia, tipo, não, tente mesmo. Aliás, eu tentava sempre, por amor de Deus, não é gritar com as senhoras, é tentar chamar a atenção, dizer para mim, digo, olhe para mim, olhe para os meus olhos, olhe, tente fechar a boca para manter a força lá embaixo. Eu dizia isto porque eu via que quando isso acontecia, de fato o bebê descia mais. Sim. Pronto. No entanto, eu digo assim,
Exato, mas entretanto a evidência, o que me está a dizer este artigo, como diz, é que isso não é completamente verdade e, portanto, também, lá está, adaptar a nossa prática ao que vai dizendo, ao que a ciência nos vai mostrando, e isso Sim, também é uma coisa. E o papel da fisioterapia, como tu dizes, nós, enquanto obstetras, nós não fazemos estágio em fisioterapia, claro. nem temos noção de fisioterapia pélvica, tipo, sabemos que é importante, mas nós não sabemos os exercícios, não éramos fisioterapeutas também. Claro. E, portanto, há coisas que eu também não sei, e há coisas que, de certeza, que os meus colegas também não sabem. E, portanto, esta, este trabalho em equipa é muito importante. É eu aprender convosco, os obstetras aprenderem com os fisioterapeutas pélvicos, os fisioterapeutas pélvicos aprenderem com os obstetras, que aprendem com os enfermeiros especialistas, que aprendemos com os anestesistas, que aprendemos todos juntos. E estamos lá todos para o mesmo, para facilitar uma Exatamente. experiência de facto positiva. E Mas às essa vezes eu sinto que há um bocado multidisciplinaridade. aquela resistência do obstetra de meio que dizer, sim, eu se calhar não sei tudo, se calhar Claro, claro, existe claro. essa resistência, não é? E acaba por ser essa junção de vários profissionais que cada um tem a sua informação e cada um tem o seu conhecimento para facilitar o parto de uma mulher, que torna, de facto, se calhar, um parto mais facilitado, que torna a gravidez mais, não é mais segura, que eu quero dizer, mas realmente mais informada para aquela grávida, porque não é só um profissional que sabe Mais tudo. satisfatório, não é? Uma experiência melhor, mesmo que aconteça uma intercorrência qualquer, mesmo que ocorra Uhum. uma urgência, e se a mulher se sentir preparada e as expectativas ajustadas para o que vai acontecer, quando se a emergência acontecer, vai estar preparada para isso Claro, e não vai ser um trauma tão grande. no futuro, vai ser só, olha, aconteceu isto, mas os médicos e os enfermeiros fizeram X para me ajudar, E as que eu minhas já estava escolhas à espera que foram fizessem. estas. Não, que eu já estava à espera que me fizessem se fosse se esta situação acontecesse. Ou que, mas eles explicaram tudo o Uhum, que eu uhum. fazia, explicaram o porquê e eu sinto-me em paz com isto que aconteceu. Exatamente, Exato. E agora o exatamente. que Eu acontece acho às isso muito vezes, importante. especialmente com a episiotomia, é as pessoas chegarem lá de repente, vou cortar, pumba! E não há Foi uma como, o quê? invasão, é uma É invasão, uma é uma invasão. invasão do corpo da mulher. Exatamente, exatamente. Não há explicação. Ou vou fazer, vou pôr um forceps. Como assim? Tipo, Porquê? exato, Não é? não põe nada, para depois Porquê? fechar as pernas. Tipo, claro, tipo, e isto tudo especialmente é uma invasão do corpo numa zona muito íntima, que tem Uhum. muitas conotações também significativas e podem causar, gerar muito trauma. Claro, Pronto. que sim, E claro que portanto sim. nós temos de ter atenção a isto, E da maneira como é, tratamos as pessoas. sim, e realmente aqui em tom de um é de conclusão, porque temos aqui mais umas coisinhas para falar. Mas realmente é muito isso que eu também tento passar às pessoas que me procuram, que é, eu não estou aqui para vos dizer que o vosso parto vai ser vaginal, sem episiotomia, sem laceração, sem a quantidade de coisas que possam acontecer que vocês não querem. Eu estou aqui para vos explicar o que é que pode acontecer e para trabalharmos de forma a que isso seja evitado num caso de um parto vaginal, porque há muitas coisas que podem acontecer e o mais importante é estarem preparadas para elas e realmente também muitas mulheres no final me contam como é que correu o parto e me dizem, olha, foi uma cesariana ou eu tive de levar episiotomia, mas depois acabam por estar realmente em paz com aquilo que aconteceu, porque realmente foi conversado com elas, ou elas tentaram conversar para perguntar o que é que estava a acontecer e já não sentem se calhar esse impacto de terem sido ser feita ali uma invasão da sua intimidade, não é? Porque acaba por ser um bocadinho isso. E houve essa conversa, houve essa explicação e o porquê que fomos para isto e que elas conseguem perceber qual é que foi a necessidade, porque têm toda essa informação, porque se vão informando ao longo da gravidez e já não é aquele impacto de caramba, porque é que isto me aconteceu a mim, não é? Exato. Nem sequer me explicaram o que é que se passou. Exato. Informação é poder, sempre. Nem que seja poder para processar os acontecimentos a seguir. Sim. Agora eu estava aqui a olhar para aquilo que tinha aqui escrito sobre os mitos e as dúvidas que tínhamos para falar, e realmente já há aqui algumas coisas que nós acabámos por conversar. Eu tinha aqui
quando eu digo mito, não é sempre um mito, portanto há coisas que aqui que nós vamos dizer que se calhar até são verdade, não é um mito, é um esclarecer de ideias que Sim. às vezes nos surgem por algumas pessoas. Que é verdade, quem faz fisioterapia pélvica evita sempre a episiotomia. Foi isto que eu acabei de falar. Não, claro que não. Não há qualquer preparação que vá evitar de todo uma episiotomia. Mas Há, existe a massagem, massagem do períneo, sim. que pode ser direcionada por um fisioterapeuta pélvico e sabemos que tem evidência que diminui o risco Uhum. de lacerações que se estendem até ao esfíncter anal. Sim. Exatamente, exatamente. E é todo esse o trabalho, é evitar lacerações graves, porque Exato. a maior parte das vezes uma laceração assim mais pequenina, que seja só de pele ou de pele e músculo, são coisas expectáveis e naturais que aconteçam. Aquilo que nós estamos sempre a falar quando é o rasgar grave, é mesmo estas alterações que chegam até ao esfíncter anal. Portanto, o que vai evitar, muito provavelmente, são essas lesões mais graves. Às vezes há outros tipos de fatores que podem levar a essas lesões e há fatores como o peso da mulher, a altura da mulher, o tom de pele da mulher, portanto são fatores que nós não conseguimos propriamente alterar, que A têm peso da influência também. criança, a posição em que a Sim, criança vem, às vezes sim. os bebés têm a audácia de vir com a mão assim, e depois às Há vezes a muitas cabeça coisas sai linda e depois de repente este dedinho faz há zip. uma mãozinha. Sim, é isso. Realmente há muitas coisas que podem influenciar e não só. O que que se faz realmente é tentar evitar. Há evidência que diz que evita e que previne, mas depois há uma carrada de outros fatores que não controlamos tão bem. Aí temos a facilidade de ter as mudanças de posição para parir, que é um dos fatores que evita Reduz a o risco, sim. necessidade de uma episiotomia e de uma laceração, Sim. se estivermos a falar já em ambiente hospitalar. Aqui em Portugal, mais especificamente em Coimbra, ainda não temos tanto essa abordagem de movimento da grávida, que poderia ser algo que ajudava imenso na Mas, diminuição de episiotomias e e lacerações. tem muita coisa, porque até Claro. muitas vezes o bebê não gosta muito dessa posição também, não é? Portanto, tínhamos que menos Ficar sofrimento fetal se apertadinho, tivesse. está ali tudo apertadinho. Está ali a comprimir a veia cava e depois causa problemas. Mas o que é verdade é que já há muita evolução aqui em Coimbra e que já são permitidas já algumas posições, como por exemplo de lado, as grávidas já conseguem parir de lado, o que já é bom, já é Sim. uma mudança da posição e as coisinhas acredito que se vão evoluindo aos poucos. São passinhos pequeninos, mas acho que também temos de celebrar estas vitórias e não podemos só atirar pedras e dizer que está mal. Pronto. Exatamente. Depois, o parto normal causa sempre lesões no pavimento pélvico. Não, 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 em medicina nem, nada, nem sempre nem nunca. Claro. Não, aliás, há muitas senhoras que têm a felicidade de não ter absolutamente nada. Exatamente, Aquilo é. exatamente. Sim, sim. A preparação é só para quem vai fazer parto normal. Ok, já percebemos que não também, não é? Mas até porque exatamente a cesariana está associada a disfunções da função urinária também. Exatamente, exatamente, é isso que eu ia dizer. Aqui puxando um bocadinho a brasa para a minha sardinha, mas a cesariana acaba por estar associada também a perdas de urina num pós-parto e por isso essa preparação nunca pode ser só para partos normais. E qualquer outra preparação, quer seja de informação, quer seja do que é que seja, há coisas que também são precisas de saber quando é feita uma cesariana. Há preparação também para uma cesariana, mais Eu para um acho pós. sim, assim, lá está. Nós o que até costumamos dizer é que pronto, os exercícios pélvicos são absolutamente fundamentais da gravidez, a partir do momento da gravidez e para sempre. Pronto, para sempre, nunca mais vai parar. E isto é independente do tipo de parto. É só a pressão de ter, a pressão da gravidade mesmo, de ter um bebê de termo, a fazer pressão no pavimento pélvico todos os dias, mesmo que depois vai fazer uma cesariana, só essa pressão Já é já é suficiente para te causar problemas no pavimento pélvico e, portanto, a fisioterapia pélvica, os exercícios pélvicos adequados, que em princípio serão orientados melhor por um fisioterapeuta, mesmo que nem toda a gente consiga aceder, mas idealmente, pronto, é fundamental para aprender durante a gravidez e continuar para sempre.
E que vocês aí acabam por fazer esse enviar das pessoas para o fisioterapeuta pélvico. Não há essa. Sim. Nós temos aqui no Serviço Nacional de Saúde, no NHS, portanto, cá existe equipa de fisioterapia durante especificamente para a gravidez, que está, não é só pélvica, mas também para ajudar no alívio de desconforto, da Uhum, dor uhum. ciática ou de Ótimo, outras dores claro. da região pélvica que sejam mais articulares e não tanto musculares da musculatura do pavimento pélvico, Uhum. mas também para a fisioterapia pélvica como a conhecemos. Em alguns sítios é por autorreferenciação, em alguns sítios é por referenciação a partir do enfermeiro ou do médico que se faz. Pronto, e estão. Nem toda a gente é referenciada, pronto, é um bocado baseada em sintomas, porque por uma Uhum. questão de recursos, estamos a falar de um Claro, serviço público, né? É uma questão de claro, recursos. claro, claro. Mas Mas já haver essa referenciação já é de louvar. sim, mas a recomendação para que se façam os exercícios pélvicos está lá nas guidelines da NICE e todas as mulheres recebem essa recomendação da parte das enfermeiras que as seguem no decurso da gravidez. Boa, Portanto, isto é sabido que é importante. boa, boa. E depois temos aqui também um mito de facto que é o voltar a engravidar, não é? Os riscos que pode trazer para o próprio corpo da mulher o voltar a engravidar numa cesariana que será de 12 meses a 2 anos de espera, tal como num parto normal, sendo que num parto normal é mais ok que seja mais próximo dos 12 meses, não é? Sim, sim, basicamente, assim, na cesariana, não só a questão do corpo engravidar outra vez, também tem a ver com o facto de termos uma cicatriz que Uhum. está a sarar Sim, sim, sim. no Sim, nosso corpo e especialmente no útero é muito importante que se dê o tempo suficiente para a para ela cicatriz se se cicatrizar, resolver claro. toda. Pronto. Idealmente 2 anos, mas pode-se, pronto. Quer dizer, as pessoas fazem o que quiserem, né? Mas pronto, a recomendação é idealmente Claro, a 2 anos, recomendação, claro, 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 18, claro. 12, 18 meses, Isto pronto, mínimo para 2 dizer anos. o quê? Porque as pessoas fazem o que quiserem, claro, mas que há coisas que o corpo precisa de recuperar, quer seja um abdominal de uma cesariana, quer seja um pavimento pélvico de um peso de um bebê e de um parto vaginal, eles precisam de ter essa recuperação e esse voltar. Não é um normal, mas Uhum. é um estado de funcionalidade, Sim, que se calhar se houver logo uma gravidez de seguida, acaba por não permitir que essa recuperação sim, aconteça, não é? sim. Pois a OMS também faz a recomendação, no geral, para qualquer tipo de parto, que a espera deve ser de 12 meses, de 24 meses, 12 meses no mínimo, alegando que pode haver complicações em gravidezes com menos de 12 meses de intervalo, Uhum. em relação ao peso do bebê, em relação ao risco de parto prematuro. No entanto, os artigos em que eles se baseiam para fazer esta recomendação são muito, muito antigos e, portanto, a validade desta informação se calhar não é tão boa, Certo. mas também por um ponto de vista social, emocional, financeiro, faz sempre sentido esperar um bocadinho mais e não é, sei lá, como é que eu ia dizer, não é um choque saber que há pessoas que querem engravidar quase imediatamente, porque essas pessoas existem, mas a maior parte das pessoas que engravida com menos de um ano de intervalo foi sem querer. Certo. E foram, não, aliás, até temos números aqui no Reino Unido que diz que é 1/3 das mulheres que se engravidam no primeiro ano depois de parirem não foi desejado, pelo menos, e acabam em interrupção. E nisto é que queria dar só aqui uma ressalvazinha à importância da Força, contracepção no parto, não é? Porque eu claro. adoro este tema, quem me segue sabe, sempre toma lá mais um. Porquê? Porque eu vejo muita dificuldade, né? Muitas mulheres que vêm grávidas muito cedo, que não, por um lado, não criam aquele bebê, portanto estão a procurar uma interrupção voluntária ou o tempo já passou e estão num estado psicológico muito negativo em relação àquela gravidez, ou porque vão ter complicações porque, sei lá, tiveram uma cesariana e agora a gravidez está na cicatriz da cesariana, por exemplo, que é uma complicação cada vez mais frequente e que vai ter que ser interrompida e pronto, isso causa problemas Sim, físicos, de saúde, e psicológicos. psicológicos, claro. Exato.
seja porque, na verdade, a gravidez acaba por ser mal acompanhada, porque muitas das vezes estas mulheres não sabem que estão grávidas até muito tarde, Uhum. e não são acompanhadas desde o início. E, portanto, é extremamente importante o planeamento. Eu sou muito a favor das mulheres terem bebés quando querem. Claro, E para nós termos bebés quando queremos, temos que planear. planear. Claro. Exato. E aí estamos a falar de informação na mesma, de outro tipo de informação, mas que não deixa de ser importante haver essa preparação, neste caso de um pós-parto, não é? Eu acho que é mesmo fundamental a conversa começar logo durante a gravidez, porque é quando a mulher ainda está mais ou menos aberta a este tipo de Uhum, conversa, porque a partir do uhum. momento que a mulher tem o bebê, falar sobre contracepção pós-parto é que eu nunca mais vou fazer amor na vida. E toda a gente diz, toda a gente diz isto, eu nunca mais vou fazer sexo na vida. Pá, isto não é verdade, Claro, né? Tipo, graças a Deus, não é verdade. eu Mas não não havia há muito mal espaço mas não há espaço na capacidade mental das senhoras que acabaram de parir para para contemplar que isto falar vai sobre esse tema. acontecer. Embora exista senhoras que até fazem nas primeiras 24 horas pós-parto, benditas, também existe, também conheço casos, mas são raros. Pronto. Claro. Mas é preciso que esta conversa comece durante a gravidez, que haja abertura para falar sobre isto e ter um plano para implementá-lo no tempo adequado. Ou seja, em resumo, qualquer tipo de informação e de conhecimento e de preparação é importante ser feita, porque realmente a gravidez e o pós-parto é um mundo, não é? Há um sem fim de informação que as mulheres desconhecem, porque é uma altura, em princípio, nova na sua vida, porque muitas delas é a primeira gravidez. E mesmo na segunda, há coisas que são diferentes, há coisas que se faziam antes que agora já não se fazem e que a evidência nos vai mostrando essas diferenças e ainda bem que a ciência evolui. Mas realmente é mesmo importante haver esta preparação a todos os níveis para que seja algo muito mais tranquilo e muito mais controlado, Sim, digamos assim. sim, e também para as pessoas também compreenderem que se acontecer qualquer coisa que não estava nos planos, que elas não falharam. Uhum, Há muito sim, este problema, né? sim. As senhoras pensam sentirem que foram um falhanço. Eu falhei porque acabei por precisar de uma cesariana, porque eu não dilatei, Uhum, porque pá, não é um falhanço. não é um falhanço. São coisas que acontecem e que, se houver essa informação e esse consentimento e essa conversa, é possível sentirmos em paz com esse tipo de coisas que acontecem. Essencialmente, tentar não enfiar pela boca abaixo das pessoas que vão ter um parto vaginal, que obviamente vão ter um parto vaginal, toda a gente consegue parir. Assim, não é possível. E Sim. está tudo bem. É bom esse empoderamento, não é? Porque há Claro que sim. mulheres que não têm pouca confiança relativamente a isso, mas não dá para toda a gente, na realidade, não é? Exato. E depois o que é que acontece? Se não for possível, aquela pessoa vai ficar a sentir que é uma pessoa estranhíssima. Porque não consegui? O que é que eu fiz de errado? E para além de todas as questões hormonais e de pressões nos pós-partos que existem, depois ainda há este também sentimento de culpa de isto aconteceu por minha causa, não fui capaz, não. E acho que se realmente as mulheres tiverem o conhecimento de que as coisas acontecem sem ser da culpa delas e de saberem que decisões tomar, acabam por aligerar um bocadinho mais essa culpa que não é culpa nenhuma. Exato. Compreender o que se passa é um grande passo para processar algo negativo. Joana, muito obrigada. Queres fazer aí uma publicidadezinha ao teu, Venham ao seguir teu a minha página, Instagram? Conversas das Venham seguir as Conversas da Charcha. É assim, lá está, é informação, não é com a intenção de vos vender nada, não tenho banha da cobra para ninguém, não tenho. Mas não Não reclames tenho, com quem não vende, tenho, porque não eu tenho vendo, mas não dependo banha da cobra. não. Não, mas eu dizer, Eu tipo, estou a não brincar há. contigo, estou a brincar. Não tem consulta, mas isto também é muito importante. Eu não Claro, faço consultas, claro, ok? Não me mandem questões. Sim, podem me mandar questões que eu já recebi, só que é bem possível que eu não possa responder. claro, só Ou que avalia. até decida não responder, porque existem situações muito particulares e que eu não tenho acesso a todos os vossos dados e, portanto, não posso fazer isso. Mas Claro, informação generalizada é para vou isso que cá encontrar estou, bastante, sim. sim, com um bocadinho de humor, com um bocadinho de descontração, para o pessoal não estar Também sempre a falar faz de parte, não vez. é? Sim, exato.
Aqui da minha Seja mais parte é necessário. um bocadinho mais vendido, entre aspas, porque realmente eu realizo consultas de fisioterapia pélvica, mas pronto, também para além de vender, entre aspas, os meus serviços, eu também deixo sempre muita informação no meu perfil e a maior parte dos meus posts são informativos, são a explicar coisas importantes para a preparação do parto, e pronto, também se quiserem dar uma vista de olhos, eu prometo que não vendo só serviços, eu Também não também estou a lá tenho falar mal das pessoas informação. que têm prática privada, Daniela. Não é isso que eu estou a Estou a dizer. Eu estou a brincar, eu dizer estou a brincar. não, é porque lá está, se as pessoas que têm prática privada, mas que têm brilho profissional e que falam sobre coisas que têm evidência, pá, claro que Claro, sim. Aliás, é bom saber claro quem que é sim. que são, que é para a gente poder, Diferenciar, não é? a gente Claro, poder, exato, ter as claro. consultas com estas pessoas e não com as pessoas que nos dizem cenas, não vamos falar sobre isso, né? Sim, não vale a pena, Pronto, pronto. Mas já falámos do que é e ficamos assim só por esta parte boa. exatamente. Queria também avisar que vão então haver próximas lives com outros profissionais. A próxima é na segunda-feira e vai ser com uma enfermeira parteira que também é doula e acaba por ter este apoio um bocadinho mais emocional à mulher e acho que também vai ser uma conversa muito interessante. Portanto, se quiserem aparecer, espero-vos lá. E muito obrigada a quem esteve aqui, até ao fim ou não, e que ouviu aqui um bocadinho daquilo que tínhamos para dizer. E obrigada a ti, Joana, por teres aceito o convite de participar nesta live e de Não, poder obrigada eu explicar pelo um bocadinho convite. mais do trabalho. Obrigada pelo convite, foi muito bom, foi um prazer. Então vá, um beijinho. Adeus, um beijinho.